hoje, 15 de setembro de 2010, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando o senhor vereador Lascani. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares. Ao lado aqui está o Jorge, da Fundação Arquivo e Memória de Santos também, que é do nosso projeto. Boa tarde, vereador. O seu nome completo e data de nascimento. Meu nome é José Lascani. Eu nasci em 21 de julho de 1946, portanto tenho 64 anos. Nasci na Rua Batista Pereira, 199. É no bairro do Macuco, quase esquina da Rodrigues Alves. Esta casa onde eu nasci foi vendida após a morte dos meus pais e hoje pertence à Cúria Diocesana de Santos, que fez uma espécie de retiro para os padres, local de dormida. Então ela teve uma boa finalidade também. Nome de seus pais, profissão deles. Meu pai era talvez mais conhecido do que eu e de que muita gente, o Felipe Lascani, o doutor das canetas da Praça Rui Barbosa, que faz parte de inúmeros livros da história de Santos, inclusive do Juarez Bahia, Sombras sobre Santos, onde ele dizia que políticos antigos e artistas, Apagô, Esmeraldo Tarquínio, todos iam se aconselhar com o velho Mascate. Minha mãe, Dona Doca Lascani, ela nasceu na Síria e veio diretamente para Santos, e naquela época os árabes, os sírios que desembarcavam em Santos, em sua grande maioria, ficavam naquela parte do mercado municipal, na Praça Iguatemi Martins. Então, um monte daquelas lojinhas que hoje os brasileiros falam lojinha, eram aquelas lojinhas que tinham na Praça Iguatemi Martins. Era do lar, nós somos em 6 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, de nome Jamile, é casada, mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e os outros irmãos moram em Santos ou em São Paulo. Eu sou o mais velho dos 5 homens da família. Depois vem o Amin. O Amin é administrador de empresas e professor de educação física. Vem o João Lascani, que é médico oftalmologista. Vem o Ricardo Felipe Lascani, que é administrador de empresas e jornalista, mas sem exercer a profissão de jornalismo, sempre no ramo empresarial. E o Nelson Felipe Lascani, que é o mais novo e que é gerente de vendas. Atualmente não está exercendo a profissão, até porque esteve adoentado um tempo longo e está em fase de recuperação. Fala um pouco do seu pai, quando ele chegou, ele é brasileiro, chegou no Brasil. Fala um pouco do seu pai, da origem. Então, o meu pai tem uma história muito interessante, porque ele chegou no Brasil, vindo da Síria também, e ele é considerado, era na época, porque ele faleceu, o mascate mais antigo do Brasil, o camelô mais antigo do país, segundo a revista O Globo do Rio de Janeiro. E ele tinha um lagarto chamado Pascoal e uma cobra chamada Catarina. E ele tinha um bom discurso
e ele anunciava que ia haver uma briga, uma luta entre o Pascoal, o lagarto, e a cobra Catarina. Aí juntava uma multidão em volta e ele vendia as suas canetas, vendia umas tesouras de cortar vidro, pentes, coisas de mascate mesmo. Só que ele era camelô mesmo, ele conheceu o país inteiro, via férrea, em ônibus que sabia quando partia, mas não sabia quando chegava. E então ele ficava 2, 3 meses fora de Santos, deixava o dinheiro com a minha mãe para o sustento da família, aí voltava para Santos, ficava um tempo em Santos e depois estabeleceu, quando nasceram os 5 filhos, na Praça Rui Barbosa, do lado da Igreja do Rosário. Por isso que ele é conhecido como o doutor das canetas da Praça Rui Barbosa. Quando ele chega no Brasil? Chega quando? Seu pai? Ele nasceu em 1907 e ele chegou 17 anos depois. Então ele chegou com 17 anos em 1924. E muitos não sabem, mas aos 11 anos eu ia, na hora do almoço, tomar conta da banquinha de canetas dele para ele almoçar. Na época era o bonde, ia de bonde, eu também vinha de bonde. Aos 11 anos de idade, eu comecei a tomar conta da mais microscópica empresa do planeta. Era uma banquinha que tinha 1 metro quadrado, que ele armava e desarmava e guardava na loja dos amigos dele da Praça Rui Barbosa, ou no prédio antigo Espéria, que tinha na Praça Rui Barbosa. Lá também tinha o Expresso Luxo, e tinha o Chopp Cristal, a camisaria Paramount e o Cinema Paramount. O Cinema Paramount era na Vasconcelos Tavares com São Leopoldo. Aos 14 anos ele montou para mim uma banquinha melhor que a dele visualmente. No Cine Paramount, o que dava de frente para São Leopoldo, tinha uma banquinha de canetas minha, onde eu vendia e gravava canetas. Eu tinha uma letra boa e gravava canetas. No começo eu gravava com um aparelho chamado pantógrafo. Vamos retornar então. Aí você vai retomar aí então. Você nasceu em casa? Eu nasci numa madrugada chuvosa do dia 21 de julho. Segundo meus pais, chovia muito e era frio. E o meu pai teve que sair de madrugada procurando a parteira. Na época não era muito difícil, mais para pessoas de recursos escassos, ter o seu médico particular. Então ele procurou a Dona Branca, que era a parteira mais famosa da região e da época, que me ajudou a dar à luz a esse que vos fala. Aos 10 meses de idade, eu tive paralisia infantil. Naquela época, não existia a vacina Sabin. E era muito difícil detectar uma criança de 10 meses, porque ela ainda não andava, se ela tinha paralisia infantil ou não. Até porque eu tenho paralisia infantil, tive afetado a minha perna esquerda, meu membro inferior esquerdo. Como eu não andava, era difícil detectar. Se fosse o braço não mexeria. E me tratavam com penicilina e sulfa, que não adiantava absolutamente nada, mas na época era o único recurso que tinha. Mas o mais grave dessa época é que acreditava-se que paralisia infantil era uma doença contagiosa.
e que as pessoas que tivessem esse tipo de, era chamado de moléstia, tinham que ser isoladas, ir para o isolamento. Então, periodicamente, ia uma equipe do isolamento para tentar me pegar, para me levar para o isolamento. Minha mãe, com a ajuda dos vizinhos, naquela época só existiam casas, me passava por cima dos muros das casas para que, quando chegasse a inspeção, não me encontrasse lá. Então, um alerta hoje que existe, a vacina Sabin, embora ela esteja 99,99% erradicada do país, ela só está erradicada por causa da vacina contra a paralisia infantil, a vacina Sabin. Peço aos pais, aos avós, que não deixem de seguir a sequência de vacinação das outras vacinas, mas como me afligiu mais, especialmente a da vacina Sabin. Não é porque está erradicada, está erradicada porque a vacina está sendo tomada pela grande maioria, por quase a totalidade das crianças brasileiras. Mas, se num dado momento houver um relaxamento, eu acredito que isso poderá voltar. Então, eu só comecei a andar aos 3 anos. E a minha avó ficava mais comigo, minha mãe e minha avó. Mas a minha avó só sabia falar em árabe. Então, até os 6 anos de idade, eu falava árabe perfeitamente, porque a minha mãe tinha acabado de vir da Síria, mas ela tinha contato externo, falava algumas palavras em português. Mas a minha avó já tinha 70 anos e ela não saía de casa, só falava em árabe. Eu fui aprender a falar português aos 6 anos, quando eu entrei no primário, na Escola Visconde de São Leopoldo, que ficava na Rua João Guerra, porque nós tínhamos mudado da Rua Batista Pereira, 199, para pertinho, para a Rua João Guerra, 288. Aí comecei a aprender português, foi o processo inverso, na escola. Mas aos 6 anos, eu não fui para a escola não sabendo nada de português. Mas eu sabia, assim, 100% de árabe e 30% da língua portuguesa. Claro que criança aprende rapidamente a língua, em 1 ano eu já sabia falar as 2 línguas, e sei falar até hoje. Com muito menor intensidade o árabe, após a morte dos meus pais e dos antigos árabes que existiam, que eram os meus tios, que falavam muito em árabe. E por falta de prática, eu perdi um pouco dessa grande gramática árabe que eu sabia, mas eu só sabia ler. Ler não, eu só sabia falar. Ler e escrever, não. Por quê? Porque a minha mãe, tanto a minha avó, a minha mãe sabia ler e escrever em árabe, porque tinha feito o antigo primário na Síria. Mas a minha avó não tinha feito primário, não tinha feito ginásio e nem o científico, que na época eram os nomes que hoje se dá ao ensino fundamental e ao ensino médio. Então, falando em escola, eu fiz em escola pública, meu pai era camelô, no Visconde de São Leopoldo, no primário, ginásio, no Luiz Amacuco, científico no Canadá. Conta um pouco ali na escola, no bairro, ali você menino. Então, Como que era o bairro naquela época? o bairro era um bairro excelente. Um bairro excelente. O Macuco, ele era um bairro de residências, de famílias,
onde a gente podia não só dormir com as janelas e portas abertas, como jogar futebol na rua. Porque eu lembro, na Rua João Guerra, porque quando eu tinha 10 meses, 11 meses, ou um ano e meio na Batista Pereira, eu não lembro muito, mas na João Guerra, aos 3, 4, 5 anos, passava um carro cada hora de todos os meus amigos, e era uma grande turma de amigos, só 3 que tinham os pais com carro. Então, a gente jogava bola na rua, era extremamente calmo, havia um convívio muito grande entre as famílias, não existia nenhum prédio naquela época e nem se admitia, nem passava pela cabeça de ninguém morar num prédio. Então nós morávamos em casas espaçosas, com grandes áreas nas casas, onde se jogava bolinha de gude, jogava futebol no corredor, mas a gente jogava muito futebol na rua mesmo, porque passavam poucos carros. Era extremamente agradável, não tinha nenhum tipo de barulho, tormento, poluição, era extremamente calmo. Claro que veio o crescimento da cidade, veio a evolução da cidade, mas era uma época que eu sinto muita saudade. É uma época que muito gratificante para mim. Quem morava no bairro ali? Eram os filhos? Que tipo de população morava ali? Ali é diversa. Eram diversos. Por exemplo, na rua João Guerra, do meu lado, do lado da minha casa, do lado esquerdo da minha casa, morava o Edmar Castelar, que é da distribuidora Castelar, que distribui hoje, até hoje, porque agora é o filho, é o Edmar Castelar Filho, que distribui o jornal A Tribuna, Veja e outros jornais. Na frente da minha casa, então eles eram descendentes de espanhóis. Na frente da minha casa morava o seu Reinaldo Branco, dono da Casa Branco de Câmbio e Turismo da Praça da República, que eram portugueses, nasceram em Portugal. Então não era um reduto específico de árabes. Ele foi o reduto específico de árabes foi quando chegaram ao Brasil, que era na Praça Iguatemi Martins. Conforme foram casando, foram mudando. Alguns ficaram lá, mas foram mudando para outros locais próximos de lá. Minha casa ficava a 80 metros da Conselheiro Nébias, que era completamente diferente de hoje. Tinha uns círculos com terra, com umas árvores muito grandes, bonde passando. E na esquina onde era o Hospital dos Estivadores, hoje o Hospital dos Estivadores, era um terreno vazio. E ali vinha exclusivamente circo. Saía um circo, vinha um outro circo, com animais, com malabaristas, com trapézio, de forma menos sofisticada, claro, do que hoje, mas muito mais arriscada, porque eles se arriscavam mesmo fazendo aquelas peripécias no ar sem grandes proteções. Aí você fez o ginásio ali, né? O primário e o ginásio, o antigo ginásio, você vai fazer aonde? Não, o primário eu fiz na rua João Guerra, perto da minha casa, na Visconde de São Leopoldo. Fiz da primeira à quarta série. Eu não sei se é porque eu tinha uma limitação física, que era a paralisia do lado esquerdo, eu me habituei muito à leitura. Eu era um aluno que dizem que é, em termos genéricos, CDF. Eu era um aluno dedicado à leitura, muito estudioso,
excessivamente estudioso. Na quarta série, tinha um prêmio de o melhor aluno de Santos. E eu ganhei na quarta série como melhor aluno de Santos. Recebi 100 cruzeiros na época do prefeito de Santos, que era o doutor Antônio Feliciano, e teve uma festa das escolas todas no Clube Atlético Santista. Então, me chamaram lá para o palco, lá para o palanque, onde eu ganhei 100 cruzeiros como prêmio por ser o melhor aluno de Santos. O ginásio eu fiz na escola Luiza Macuco, que não é onde é o Luiza Macuco hoje. O Luiza Macuco era onde é o Ablas Filho, de frente para o mar, quase perto ali do Escolástica Rosa. Ali era o ginásio. Mas no ginásio eu continuava um CDF, mas me tornei, houve uma transformação de eu ser um aluno bagunceiro, Peralta. Mas eu estudava tudo para fazer bagunça na aula. E então eu estava preparado para quando a professora, naquela época, ou os professores, era uma disciplina rígida, e não era uma bagunça que se faz hoje, mas naquele tempo não se admitia nada em termos de falta de disciplina. O respeito com o professor era gigantesco. E ela me perguntasse sobre qualquer coisa da matéria, eu já tinha estudado a matéria e sabia responder. Então, eu fui no ginásio um aluno, em termos de conteúdo, exemplar. Em termos de bagunça, exemplar ao contrário, extremamente bagunceiro, várias vezes advertido como muitos outros, mas deixei de ser aquele aluno CDF, quieto, disciplinadíssimo. E o científico eu fiz no Canadá, onde aí houve uma mescla. Eu era um bom aluno, mas já não era mais tão bagunceiro. Eu já trabalhava vendendo canetas e consertando canetas, até aprendi muito bem a consertar canetas. Então eu vendia bastante. Meu pai continuava trabalhando. Mas eu não fugia do campo visual dele. Eu saí do cinema Paramount, ele me tirou dali e me abriu uma outra, pegado o Café Paulista, na Rua do Comércio número 9, onde tem uma barbearia. O engraxate ficava dentro, mas do lado esquerdo, e aqui do lado direito tinha um balcão comprido onde eu vendia canetas, isqueiros, e cortadores de unha, gravava canetas com pantógrafo, tinha um aparelho, um pantógrafo, não sei, hoje acho que não tem mais, era que nem impressão de jornal. As letras eram de metal, por exemplo, queria gravar José Lascani, eu colocava as letrinhas na carreirinha e com uma espécie de um aparelho que a gente percorria o J, o O, embaixo tinha o corpo da caneta preso e aquilo ia furando, mas era em letra de forma. Depois tinha algumas letras que não eram de forma, que eram mais difíceis, mas em metal. Depois de gravado, a gente perguntava para o freguês: você quer que seja em branco, em amarelo, qual é a cor que você quer? A gente tinha uma cera que passava nessa gravação e ficava marcado com a coloração desejada pelo freguês. Claro que naquela época, a maioria das canetas eram as canetas Parker, depois vieram as Schaeffers, não que não existisse no mundo, mas estou dizendo no comércio, e as Montblanc, que vende até hoje.
A Parker 51, o meu pai considerava a melhor caneta do mundo. Veio a 61, que é um modelo avançado, superior, teoricamente, a 51, porque era 21, 45, 51 e 61. A graduação Parker 21 era de metal, a pena era de metal, a tampa era de metal, a 45, a pena era folheada e a tampa era folheada a ouro. A 51 tinha dois tipos: o corpo de plástico e a tampa de ouro e a pena de ouro. Ou presentes nobres, uma toda de ouro, o corpo, a tampa e a pena. Claro que só a concha, que não é toda de ouro. E eu ganhei uma de presente quando eu completei o ginásio, que eu tenho até hoje e funciona. Uma Parker 51 toda de ouro. Depois veio a Parker 61, que era uma novidade. Que ela não, as antigas, você precisava colocar no tinteiro e apertar a bombinha de borracha para ela sugar a tinta. A 61, você desenroscava o corpo, punha não a pena, mas a parte que vinha para baixo, dentro do tinteiro, ela chupava aquela tinta sozinha. Mas meu pai achava a 51 muito superior a 61. De onde elas vinham? Como vocês faziam para trazer para cá? Ele comprava do importador na rua São Bento, em São Paulo. Inclusive, quando eu era jovenzinho, ele já estava ficando com mais idade. Eu é que ia na rua São Bento e comprava essas canetas na rua São Bento, o seu Salomão, eu me lembro dele, e eu é que trazia para Santos. Naquela época não tinha problema de você andar com dinheiro, porque você comprava em dinheiro mesmo. Não era cartão, isso não existe. Não existia na época. Eu levava dinheiro, comprava em dinheiro e trazia numa sacola, numa sacola mais resistente, mas não é sacola sofisticada, e trazia para Santos e vinha pela rua direita e pegava o ônibus na Praça Clóvis Bevilacqua, que é onde parava o Expresso Brasileiro, onde parava o ônibus da Cometa. Eu pegava o ônibus, descia em Santos e trazia a mercadoria para ele. Era cara a caneta? Uma parte de ouro? Era caro, era caro. No Natal se vendia muito, mas fora do Natal, só em épocas muito especiais. Alguém que fosse fazer um aniversário e alguém que tivesse dinheiro para dar o presente para um amigo. Formaturas? E aí era caro. Eu me lembro que no Natal a gente vendia muito. Muito, muito, muito mesmo. Tanto é que com aquela mais microscópica empresa do planeta, e faço questão de dizer isso, que era desse tamanho, tinha uma plaquinha, concertos e canetas, serviço perfeito. Era uma empresa que não espoliava operários, não aviltava, não fazia nenhum tipo de transação obscura. E ele conseguiu formar 5 filhos, vendendo canetas, consertando canetas na Praça Rui Barbosa, sem nunca ter um dia sequer de férias. Quarta-feira de cinzas, quando eu era mais jovem, já jovem, 16, 17, 18 anos, e que eu consertava caneta, eu não ia lá para a Rua do Comércio numa quarta-feira de cinzas vender caneta. Eu falei, pai, o que o senhor vai fazer numa quarta-feira de cinzas? Ele dizia assim, freguês é que nem ladrão,
A gente não sabe quando ele vai aparecer. Ele pode aparecer e eu posso vender muito. E tinha dias que, quando ele não vendia nada, ele não falava nada. Quando ele vendia muito, assim, sábado de carnaval. Tem sentido alguém comprar ou consertar carne? Ah, pois é, ganhei o sustento do carnaval inteiro. E durante o carnaval ele ia para a Balneária, que era na Avenida da Praia, onde hoje é perto da Galeria Ademoreira, do lado da praia, existia a Balneária, que vendia frutos do mar. Ele ia fazer aquelas suas mágicas com as argolas, reunir pessoal, trabalhar e vender. Ele trabalhou a vida inteira. Ele teve uma vida dedicada ao trabalho. Por isso, eu alço sempre a minha voz com ênfase para dizer: sou filho do Mascate. E a minha mãe sofreu muito na época devido à minha doença. Nós tínhamos ela teve em 6 anos 5 filhos. E um deles, o mais velho dos homens, teve paralisia infantil, que ninguém sabia curar. E aos 12 anos, quando eles chamavam de espichão, eu cresci muito, porque a minha perna esquerda é 6,4 centímetros mais curta que a direita. Então houve o espichão, para eu andar, eu tinha que abaixar e apoiar a mão no joelho para ter força. E eu estava ficando curvo. Aí eu fui para o único hospital que dava para fazer operações para correção de lesões, sequelas da paralisia infantil, no Rio de Janeiro, no Menino Jesus, que era do INAMPS, era de graça, era uma enfermaria, eu me lembro até hoje, porque é uma época dura, eu sou uma pessoa extremamente feliz, mas na época, era uma época que dentro da enfermaria tinham 12 macas assim de crianças da minha idade e 12 macas do lado de cá. Não tinha ar-condicionado, não tinha, nem existia na época. E eu fiz 3 cirurgias. Fiquei 11 meses engessado, desde o mamilo até a unha do pé, as 2 pernas, só com um buraco na frente e outro atrás, para necessidades fisiológicas. E tinha que ser chamados 2 ou 3 homens, porque os gessos da época não eram leves como o de hoje, eram extremamente grossos. Então aquilo era pesado. Eles tinham que me levantar assim, inclinado. Eu era um bloco. Eu tomava o líquido por um canudinho de borracha, porque eu ficava na horizontal. Eu tinha que comer devagarinho e diversas vezes por dia, porque eu era totalmente na horizontal. E eu não era preparado para as cirurgias, porque a cultura da época dizia que não devia avisar a criança disso. Então eu tomava um monte de injeções todos os dias. E num determinado dia, eu sentia ao acordar só. Acordava à noite, num lugar escuro, com o gesso novo, eu notava, com muita dor em algum lugar, com os 2 braços amarrados, os analgésicos praticamente não existiam, quando tinha muita dor era morfina. Aí passei a andar de muleta, reaprender a andar, porque eu andava na ponta do pé. A cirurgia foi um êxito, embora eu ande com o centro de gravidade deslocado, eu ande mancando para o lado esquerdo. Antes eu andava na ponta do pé
E o joelho não fazia assim. O joelho era assim. Então eles tiveram que quebrar o joelho, fazer a cirurgia no pé por trás, no tendão de Aquiles, fazer um enxerto, fazer uma cirurgia na altura dos nervos aqui da perna inteira. Foram 11 meses dentro do hospital, sem mamãe e sem papai. E toda noite alguém chorava. Em algumas noites era eu. Por quê? A gente saía de uma cirurgia. Não tinha saído de uma cirurgia para uma UTI. Tu ia para uma penumbra, uma sala, que não tinha nada, uma penumbra e uma maca. E a anestesia não era monitorada. Aquela que, quando acabou a cirurgia, te despertam. Eles davam anestesia às 6 horas da manhã. E eu sei que eu acordava à noite. Não sei se era 9, 10, 11 horas da noite. Se tu acordasse, tu estava vivo. Se não acordasse, morreu. Essa era uma época dura de... A medicina avançou muito. Realmente fiquei com muito medo de fazer novas cirurgias durante um certo tempo. Mas já superei, encaro perfeitamente. Tenho uma vida extremamente feliz. Sou casado há 33 anos com a Sônia Maria Lascani, que é psicóloga. Tenho 3 filhos. Mas vamos tentar fazer a linha do tempo, né? Segunda parte do depoimento do Pedro Lascani, 15 de setembro. Então, podemos falar um pouco de você, jovem, trabalhando na banquinha ali de Caneta, pressões sobre o centro, como que era o centro, quem frequentava, os políticos que estavam ali que você viu, como se comportavam, da época. Eu aprendi muito no centro, especialmente na Praça Rui Barbosa, na Praça Mauá, porque em volta do meu pai circulavam os políticos. Oswaldo Justo ia na minha casa. Meu pai era uma espécie de conselheiro do Oswaldo Justo, porque meu pai era muito amigo do pai do Oswaldo Justo, do seu Maneco Justo. Inclusive, o seu Maneco Justo, antes de falecer, ele pediu para o Emílio Justo, que era deputado estadual, levar meu pai ao hospital para ele se despedir dele. E o Emílio me encontrou e eu levei meu pai. Os dois se abraçaram e alguns instantes depois o seu Maneco faleceu. Ali na Praça Rui Barbosa, na Praça Mauá, ali Santos pulsava. O comércio todo era ali. Um ponto custava uma fortuna. Pagava-se luvas para você obter um ponto no centro da cidade, na Rua João Pessoa, na Rua Amador Bueno, na General Câmara. O movimento era intenso, um comércio forte. Aí sim, tinham muitos árabes. Na Rua São Leopoldo, tinham muitos e muitos árabes. Na Rua São Bento, muitos e muitos árabes. Meus primos, o Jacó, o Abrão, trabalhavam na Rua São Bento, vendiam roupas. Meu tio Riscala, na Rua Visconde de São Leopoldo, também vendendo roupas. A Praça Rui Barbosa era uma praça maravilhosa. A Praça dos Andradas tinha as preguiças que pulavam de árvore em árvore. Aquilo era uma época excelente em termos de potencial econômico. Era vibrante. A cidade, ali o coração batia forte. Então, é uma época muito, muito importante na minha vida, em que eu
passei naquela praça vendendo canetas, consertando canetas, até entrar na faculdade. Então, até os 18 anos, mesmo fazendo científico no Canadá, eu trabalhava de dia e fazia o científico à noite. Aí, quando entrei na faculdade, eu entrei no Mackenzie para fazer engenharia, mas o meu negócio era dar aula. Aí fui fazer licenciatura e bacharelado e... Fez aonde? No Liceu Acadêmico São Paulo, que era o antigo nome na época da faculdade em São Paulo. E me tornei professor. Me tornei professor muito jovem, com 21, 22 anos. Eu ainda estudava engenharia, fazia licenciatura e dava aula. Lecionei não, ontem eu ainda dei aula na Lusíada. Durante 43 anos ininterruptos eu sou professor. 43 anos. Dei aula no Carmo, dei aula no Marza, no São José, onde homem não entrava, só tinham freiras, professoras e meninas. Eu dei aula no São José. Aliás, implantamos um método que foi copiado mais tarde por diversos cursos e colégios, que era 3 tardes por semana, um preparatório para o cursinho. Então, elas tinham as aulas de manhã e 3 tardes por semana, segunda, quarta e sexta, tinham física, química, biologia e matemática, preparando as meninas do São José para o cursinho. Isso de 1971 a 1977. E o êxito foi tão grande, quando eu entrei só tinha uma classe do antigo científico, colegial e clássico. Era uma classe só, não um de cada, era uma classe única. Mas o sucesso em entrar na faculdade, com esse reforço à tarde, foi tão grande que em 77, só de primeira série do científico da época, do ensino médio de hoje, tinham 6 classes. Tinham 11 classes no total. Foi uma época de ouro do São José nessa parte pré-vestibular, primeira, segunda e terceira série do antigo científico, ou clássico, ou normal. Aí dou aula há 23 anos na Fundação Lusíada, no Centro Universitário Lusíada, dou aula de bioestatística para turma de saúde e de matemática e matemática financeira para a administração de empresas. Uma curiosidade é que, como professor, eu dei aula para minha mulher no cursinho e assumi um compromisso com os meus filhos. Ele falou: pô, pai, você já deu aula para quase a cidade toda, onde a gente vai, todo mundo diz que teve aula contigo, você não deu aula para a gente. Falei: quando vocês chegarem no segundo grau, porque já na época já tinha mudado o nome para o segundo grau, eu vou dar aula para vocês. Aí dei aula no segundo grau para os 3 filhos, até os 3 completarem as 3 séries do segundo grau. Aí parei de dar aula no segundo grau e passei a dar aula somente em cursinho e, após o cursinho, em faculdade. Houve um tempo que fui chefe da assessoria técnica da Secretaria de Educação e Cultura, depois foi desmembrada em Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, a pedido do prefeito Oswaldo Justo. Ele pediu que ele ia nomear e nomeou Taná Correia para secretário de Cultura, para que eu, junto com o Taná, esboçássemos um organograma de uma secretaria nova, de uma Secretaria de Cultura. E assim foi feito, e eu fui, junto com o Taná, para a Secretaria de Cultura para reestruturá-la até 88. Em 88,
passamos do bipartidarismo, entrando na política, para o pluripartidarismo. E eu saí candidato pelo PMDB. Antes era MDB, que tinha 11 vereadores na Câmara. Eu ia disputar a primeira eleição já no pluripartidarismo. Claro, o MDB não ia fazer mais 11. Fez 6. Entrou um único novo, eu. E eu estou há 6 mandatos consecutivos na Câmara. Uma experiência de lidar com o ser humano é fantástica. Sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Quer dizer, fui, porque agora eu sou da mesa diretora, e é proibido alguém da mesa diretora ser da Comissão de Finanças e Orçamento, porque fiscaliza tanto o Executivo como o Legislativo. Eu fui 18 anos, por eleição dos vereadores, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu gostaria de falar rapidamente, mas porque não temos muito tempo, da minha família. Sou extremamente feliz. Aquela época da infância traumatizante para mim foi superada. Hoje nada me abala com os xingamentos que se fazia ao deficiente físico há 50 anos atrás, que as crianças naquela época, para ofender, era ofendendo na deficiência física. Mas já superei tranquilamente, casei com uma mulher excepcional, uma psicóloga, há 33 anos. Eu tenho a Sônia Maria Lascani, o meu filho mais velho, Felipe Lascani Neto, é advogado, é pós-graduado em Direito Constitucional e Político. Acho que essa primeira pós-graduação foi por se ver um pouco no pai, constitucional e político, mas se deu bem. Está acabando a segunda pós, que é em Direito Tributário. Tenho o meu segundo filho, meu primeiro filho é o Felipe Lascani Neto. Por que ele chama o nome do avô? Essa é a curiosidade que você quer saber dos árabes. Os árabes, quando nasce o primeiro filho homem, ele, hoje mudou, ele tinha que dar um nome do pai dele, do avô da criança. Então o nome do meu pai era Felipe Lascani, do meu filho Felipe Lascani Neto. Meu nome é José Lascani, o do meu avô era José Lascani. Do irmão do meu pai, o primeiro filho homem, também era José Lascani, nenhuma letra a mais. Meu segundo filho chama-se José Eduardo Lascani, completou a pós-graduação na PUC, recentemente, em Direito, numa monografia muito específica, que é concessão de rodovias, que pouca gente faz. Minha filha é médica veterinária, tem uma clínica excelente na região de Barueri e Alphaville. Os 3 são casados. Eu sou avô há 2 meses, avô babão do meu filho mais velho, do Felipe Lascani Neto, que é casado com a Raquel. Me deram um neto que se chama José Renato. O José Eduardo Lascani é casado com a Luísa, mas é casado há apenas 2 meses. E a minha filha mais nova, que já é casada há mais de 2 anos, ela e o marido são donos da clínica. Como a clínica é 24 horas, ainda não tiveram tempo de fazer um netinho aqui pro vovô. Pode. Eu sei que temos um tempo limitado, então agora vale. Então, como você entra na política? Como que você ingressou na política?
Então, na política, houve uma época que eu dava aula, eu dava 62 aulas por semana. Então, eu dava aula para 4 a 5 mil alunos por ano. E todos me diziam, sai candidato, sai candidato, sai candidato, que você elege fácil. Mas eu achei que não tinha experiência política, maturidade política para entrar aos 27, aos 28, aos 26, ou até aos 30 anos. Aí fui em 70, na época do Justo, fui para a Secretaria de Educação, já estava na Secretaria de Educação, fiquei um pouco na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura, e recebia projetos vindos da Câmara. E eu achava que, como educador, muitos dos projetos que vinham lá, eu tinha condição de melhorá-los, de fazer melhor. Não é uma presunção minha. Nas outras áreas eu iria aprender. Mas naquela, que eu já era autor de livros didáticos na época, sou autor da obra Matemática Pré-Universitária, pela Edarte, que foi comprada pela Global, editora de São Paulo. Já tinha escrito, na época, mais de 50 artigos, hoje mais de 300 artigos. Passei a ter um contato político como chefe da assessoria técnica da Secretaria de Educação e Cultura. Tu tem contato com o mundo político. E o prefeito Rodo Justo, do PMDB, PMDB, e a minha convivência com o meu pai, que era vivo, chegou a hora, aos 40 anos, eu me candidatei, onde todos diziam, com a mudança do pluripartidarismo, 11 vereadores do MDB, que é PMDB, não vai entrar ninguém. Se entrar no MDB, vai entrar um novo. 11. Vão eleger 5 ou 6, vai entrar um novo. Eu falava, então vai ser um novo, então vai ser eu. Toda aquela minha experiência de sofrimento, de ver os obstáculos, encará-los, enfrentá-los e sobrepujá-los, serviu para mim tomar a decisão. Vou ser candidato a vereador e vou ser o único novo a entrar pelo PMDB. E fui o único novo a entrar pelo PMDB em 1988, quando as eleições só tinham um único turno. Foi em 15 de novembro e era uma eleição meio esquisita, porque a intervenção, ela ocorreu, tinha acabado em junho, e o prefeito Justo tomou posse em 9 de julho, e a eleição foi em 15 de novembro. Não foi concomitantemente, foi uma eleição diferente. E aí eu comecei a me reeleger, tive a felicidade, a honra e o privilégio de, no terceiro mandato, ser o mais votado de Santos e de toda a Baixada Santista e Litoral como vereador. Sempre estive entre os mais votados. Eu só tenho que agradecer ao povo de Santos, em especial alunos, ex-alunos, meus amigos do Campos Melo Futebol Clube. Muitos não sabem, eu fui técnico de futebol de praia, o Betão acho que até sabe, foi de 1963 até 1975, existia um campeonato paulista de futebol de praia, onde tinha juiz, bandeirinha, uniformizado, representante, era cercado com corda, tinha Tribunal de Justiça Desportiva. Eu fui técnico do Campos Melo Futebol Clube.
fui 9 vezes o time, e eu como técnico, 9 vezes campeão paulista de futebol de praia. Então, eu entendo razoavelmente bem de futebol também. Vamos dizer, o teu time era um time guerreiro, briguento, era assim. Mas são meus amigos, até hoje, são meus amigos que eu preservo num lugar nobre do coração. Essa fase magnífica também de uma amizade que perdura até hoje. Você quer falar mais um pouco da Câmara, da experiência, marcou alguma coisa na Câmara? Eu poderia dizer para vocês o seguinte, que a Câmara ela é diferente de tudo, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Federal. Por quê? A pessoa que está sentada ao seu lado na Câmara Federal, um é da Paraíba, outro é do Mato Grosso, e os que são de São Paulo, um é de Campinas, outro é de Santos. Nas câmaras municipais, a pessoa que está do teu lado, ela disputa os mesmos votos com você. Saem, não é dividido, não é o voto distrital. O voto é disputado com a pessoa que está sentada do teu lado. Às vezes a mesma banqueta. Eu tenho o maior respeito, eles me respeitam muito, mas houve a provocação do Betão e eu não vou deixar de respondê-la, da mesa diretora. Eu 2 vezes, eu tive 11 votos no dia 31 de dezembro. Quem vai assistir vai perguntar, e por que dia 31 de dezembro? Porque no dia 1º de janeiro é a eleição da mesa diretora. Elege-se o presidente e vice-presidente, primeiro e vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Mas a eleição do presidente é feita a chapa. Então, no dia 31 de dezembro, eu tinha 11 vereadores. Na madrugada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de dezembro, eu tinha um voto pinçado, alguns dizem cooptado, outros dizem comprado, outros saíram no jornal que sequestraram a pessoa, enfim. Só que essa traição ocorreu 2 vezes. Eu não vou dizer o nome deles. As pessoas, se quiserem saber depois, perguntar para mim, podem perguntar. Mas alguns dizem que é a maldição do Lascani. As pessoas que fizeram essa traição nunca mais. Mas não, mas foi o prefeito que levou, o vice-prefeito que levou. Não importa. Se o Betão está na minha chapa, assinou na minha chapa, registrou em cartório, e mudou, a culpa é dele, ele é um homem. Ele tem que ter personalidade e vergonha na cara. Como é que ele vai olhar para os filhos dele e dizer que traiu? Esses 3, eu perdi 2 eleições de 11, uma foi de 11 a 10 e uma tinha 19 vereadores. Estava 10-9 para mim, ficou 10-9 para o adversário. Esses 3 nunca mais se elegeram, nem para síndico. Teve um deles que perdeu, a mulher o abandonou, os filhos, tudo. Teve uma frase minha, nessa primeira traição, que saiu no Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, que eu disse para o traidor: você
deve lutar a vida inteira para tentar ser um homem. Um político, jamais. Porque político que não cumpre a palavra, pode esquecer. Se ele não cumpre a palavra com você, amanhã não vai cumprir com outro também. Então, não há nada escrito, apesar que nesse caso teve. Eu tenho a chapa, se disser que é mentira, eu guardei até hoje. Numa pasta, não vejo, não sou masoquista, está guardada numa pasta. Está registrado em cartório, as 11 assinaturas. Então, mas a Câmara é um negócio importante. É importante. Ela não é bem vista pela população, porque as notícias que ecoam muito são as ruins. As boas têm pouca repercussão. É notícia quando o homem morde o rabo do cachorro na Praça Independência. Se o cachorro morde o homem, não sai em nenhum jornal. Mas se o homem vai lá e morde o cachorro, sai na primeira página. Então, só para dizer, nesses últimos 15 dias, contem quantas linhas saíram sobre 3 projetos meus. Os 2 aprovados nas 2 discussões pela Câmara. Semana de prevenção ao câncer de intestino. É a terceiro tipo de câncer que mais mata se não detectado precocemente. Aprovado. Centro-dia para quem sofre do mal de Alzheimer. Os familiares que precisam trabalhar poderiam deixar seu ente querido às 7 da manhã e pegá-lo às 7 da noite, desde que tivesse condições. Porque tem alguns que o Alzheimer está tão avançado que nem o próprio filho ou a mulher consegue, mas tem no início longo de tratamento, ele poderia ter uma convivência afetiva. Foi aprovado também. As pulseirinhas eletrônicas para pôr nas crianças quando nascem nas maternidades, com um sensor, como existe em loja. Se ela for cortada ou não for desativada pelo pessoal administrativo dos hospitais e maternidade, não consegue sair para a rua, evitando sequestros, evitando um monte de outros delitos. Quantas linhas dessas saíram na mídia? A Câmara de Santos, todo mundo pensa, estão fazendo sessões extraordinárias. A Câmara, as outras eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas não vou me intrometer. Nós não temos um único veículo da Câmara. Nenhum. Nem presidente, nenhum. Talvez, não. É a única Câmara da Baixada Santista, não vou dizer do Brasil, que eu não conheço todas, mas das que eu conheço, que não tem um único veículo. Nós não temos fundo de garantia de tempo de serviço. Não temos direito a recolhimento nem pelo INSS. Não temos 13º. As férias são recesso. O que é recesso? Férias, tu tá de férias, tu pode viajar para onde você quiser. Recesso, se o presidente da Câmara receber um ofício do prefeito pedindo a convocação da Câmara, ele dá ciência em 24 horas, você tem que estar lá para discutir e votar projetos. A Câmara, eu digo que é um aprendizado, um convívio com o ser humano, desde aquele que sofre as piores agruras da vida, até os que se julgam acima do bem e do mal, porque tem um pouco
mais de dinheiro, ou muito mais dinheiro, ou muito mais vaidade, ou até aqueles que quase se incendeiam na fogueira das vaidades. Tu conhece todos. É um aprendizado que acho que eu levaria 1000 anos para acumular se não fosse vereador. Então, vereador, a gente podemos ir para as considerações finais. Eu primeiro gostaria de agradecer o espaço e dizer da minha felicidade de ter nascido em Santos. Eu sou um amante dessa terra. Eu sou um apaixonado por esta cidade. Eu sou grato ao seu povo. Eu tenho uma geração de ex-alunos que ocupam altos postos no país, que é, além da realização familiar, que são os filhos e netos, tem essa segunda família, que são dos meus ex-alunos e alunas, que hoje engrandecem o nosso país e que eu tive o privilégio e a honra de orientá-los, ser paraninfo e patrono e homenageado especial por dezenas de anos. E agradecer muito a Deus pela felicidade em que eu tenho em toda a minha existência, incluindo aquela parte inicial em que eu fui atingido pela paralisia infantil. Tudo tem dois lados. Naquela época, eu só tinha uma única opção: ler. Hoje, muita gente me pergunta: como é que você sabe escrever tão bem, sem nenhum erro de português, sendo um matemático, um cara de exatas, um cara da engenharia? Eu lia. Comecei com gibis. Aos 12 anos de idade, engessado, eu lia 10, 12 gibis por dia. Depois, toda a obra de Monteiro Lobato, toda a obra de Esopo, com 12 anos. O curso de filosofia do Regis Jolivet. Eu não tinha o que fazer. Você tomava banho? Como tomava banho? Alguém engessado até aqui. Minha maior alegria é quando lavavam a minha cabeça, que dos mamilos para cima eu não estava engessado. Então, eu ficava na posição horizontal, eu lia compulsoriamente e com prazer. E continuo lendo até hoje com a maior facilidade. Sabe o que é, Túlio? 11 meses, lendo todos os dias. E fui cada vez me aprofundando mais. Adorava o gibi do Mandrake. E acabei com o curso de filosofia do autor, um dos autores mais complexos, do Regis Jolivet. Antes, as obras de Esopo. Então, realmente, isso me engrandeceu muito. Eu agradeço a Deus todos os dias pela história da minha vida, pela minha trajetória, pela minha família, pelos meus amigos, por todos aqueles que fizeram parte deste percurso, inclusive de políticos. Políticos
da mais alta competência. Existem aqueles que devem ser excluídos do mapa político da nação. Infelizmente não o são. Mas existe a turma do bem. Não sei contabilizá-los. Quantos são? Eu sei que tem um número que, se as pessoas que estão em casa ou que assistirem esse vídeo souberem escolher, ver em quem eles votaram, o que essa pessoa fez, poderá ter um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos, para a sua cidade e para a nação. Muito obrigado. Em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos, Dando Monte, agradecemos ao senhor vereador Lascano pelo seu depoimento. Muito obrigado. Eu é que agradeço.